Visto de Fora. Olá, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora. Olá, Olivier. Olá, Begonha. Esta semana eu vou começar, uma vez mais, com uma provocação futebolística. 4-0. Foi uma grande vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid. É um França-Espanha. Eu começo ao Begonha. Real Madrid a levar 4 do Paris Saint-Germain. Então, como é que se passa? Ai, boa noite a todos. Ai, foi pois que o Real Madrid non está no seu mellor momento. Eu adoro Xabi Alonso, adoro, pareceme un home super atractivo, alén de ser un excelente xogador. Non, mas todo ten a ver, non é? Claro. Mas teño de recoñecer que este novo Real Madrid aínda ten moito camiño pela frente para andar e para atinxir o seu alvo. E temos o PSG fantástico. Olla, eu onte na miña casa tive un francés e 3 españois a ver o xogo. Então o francés do PSG. Portanto, poden imaginar como é que ficaran os meus fillos e o seu amigo francés, non é? Evidente. 4-0. Ni con os tremosos conseguimos acalmar aos espanhóis, não é? Mas também é uma provocação para o Olivier. Paris Saint-Germain não é propriamente o teu clube de eleição, pois não? Não, é caso para dizer que eu estava 1000% a favor do Real Madrid. Não tem agora. Como é que é possível? Foi um dia duro. Mas há pessoas em Espanha que não gostam do Real do Barça. Eu sou francês, mas sempre nasci, cresci contra o Paris Saint-Germain. Portanto, eu... Boa, Olivier, gostas do Real. Eu nunca disse isto. Eu disse que sou contra o Paris Saint-Germain. Mas mais ou menos. Agora, como jornalista é outra coisa. Como jornalista, eu diria que na análise agora é um enorme resultado. Eu diria que o Paris Saint-Germain mudou completamente de dimensão. Claro. E as pessoas que gozavam muito com este clube, porque é o novo rico, não deixa de ser verdade, é o novo rico. Hein? Há os ricos que são ricos há muito tempo, o Real Madrid, por exemplo, e há os novos ricos. E às vezes os novos ricos irritam. Acontece que os novos ricos, no caso do Paris Saint-Germain, neste momento, de facto, passou numa outra dimensão. Claramente. São, sem dúvida, mas há um ditado espanhol que diz: não importa como se começar, sino como se acabar. Sim, portanto, mas acabou o Mundial. Vamos ver o novo Real Madrid como que acaba a temporada. Veremos. Talvez noutra altura, mais à frente na temporada. Agora temos outros assuntos europeus para debater neste Visto de Fora, uma parceria Renascença-Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. Kiev tem estado sob ataque russo constante e Trump acabou por suspender a suspensão do envio de armas. Quer isto dizer que retoma o envio de armamento a Kiev. Olivier, o que é que nos diz isto? É apenas a imprevisibilidade de Trump ou, de facto, o presidente norte-americano está a perder a paciência com Vladimir Putin e os Estados Unidos podem ficar definitivamente ao lado de Kiev? Dá a primeira sensação, de facto, é que pode estar a perder a paciência. No entanto, com Donald Trump, eu acho que é mais importante a questão da imprevisibilidade. Ele pode mudar de ideia daqui a 4 dias, ou daqui a 1 hora. Ou seja, ele pode perfeitamente mudar de ideias. E não se sabe, é muito complicado para a diplomacia europeia até hoje em dia lidar com este homem que diz tudo e o seu contrário em 24 horas. Não é? É muito, muito complicado. Agora, é evidente que isto é terrível para a Ucrânia, porque não há nada pior que um povo que é vítima de uma guerra totalmente, e que está a sofrer na pele esta guerra e que depende, de certa forma, de um dia sim, de um dia não. Parece que quase é como uma corda. Ele vai dizer o que pensa, mas lá no fundo, eu mantenho a minha opinião, lá no fundo ele tem muito mais a ver com Vladimir Putin, Donald Trump, do que com Vladimir Zelensky. Portanto, não acreditas que de facto haja aqui uma inversão de olhar neste momento não estou a ver uma inversão total na política de Trump. Begonha, daí a importância desta conferência para o apoio à Ucrânia, à reconstrução da Ucrânia que decorre em Roma. Como é que tu vês estas diferenças de olhar de Trump para antes de mais, eu acho que algo está a mudar na mente do Trump. É certo, é un louco. A súa imprevisibilidade está a dar cabos de, como dixía Olivier, de toda a diplomacia non só europea, mundial, non é? Porque é un louco e entón ten prontos, que nos dixemos en español, e conforme ele acorda o que come, pois muda de ideas. Mas neste caso, estáse a producir unha continuidade nas súas últimas declarações nas últimas semanas. E entón, ele está a ver
que coa Rusia non está a ser tan fácil como ele pensaba. Exato. E então, quando ele xa varias veces rallou con o Putin e diz que está a matar demasiada xente, como ele diz, Exato. non é? E está a ver que ele non soluciona isto de nós non enviamos aquí armas a Ucrania, non? Agora vamos parar isto. Está a ver que se eles facen así, isto non vai ser bon tamén para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm intereses na Ucrania, como xa temos dito cá, Então como ten a acreditas, ao contrário Rússia. do Olivier, que de facto aqui poderá surgir Poderá haber máis por un novo... tema de conveniencia. Por un tema de conveniencia tamén para os Estados Unidos. É dizer, ele é verdade que é un louco, é un extremista e está máis perto ideolóxicamente do Putin Sí. do que pode estar da Unión Europea. Mas non deixa de ser os Estados Unidos, e os Estados Unidos son moito patriotas e teñen moitos intereses económicos e, Claro. e queren tirar vantaxen da guerra da Ucrania. Non esquezamos isto, ok? Mas perguntabas o da conferencia de hoxe Sí, muito e de rapidamente. amanhã. Eu acho que é unha conferencia desesperada, esta conferencia de Roma, decisiva, porque, por un lado, temos un Zelensky con o Papa, non é? Que faz 2 meses do comezo do seu pontificado, é moito significativo a reunión, e depois temos esta conferencia desesperada para procurar máis aínda estas alianzas do bloco Mas não vai dar em ocidental. nada, do teu ponto de vista? Nada, é dizer, eu acho que as novidades van ser mínimas, é Ok. desesperada, é máis Concordas, unha Olivier? tentativa. Não vai dar nada esta conferência em Roma de apoio à Ucrânia? Não, eu acho que neste momento não estou a ver nenhum avanço. Eu acho que neste momento a atualidade é mais em Kiev. Exato. Estamos a ver que Sim. sempre que há umas palavras assim de Donald Trump, muitas vezes, e Putin parece ter uma nova dinâmica agora, intensificar o ataque sobre a Sim. capital, o que mostra que não é apenas a questão do Donbass, não é? Portanto, além da questão de querer, como é evidente, Kiev, um novo regime a favor da Rússia, a ideia de terrorizar a população na capital. E eu acho que isto vai ser uma fase que vamos ver cada vez mais. O ataque do Vladimir Putin. Mas é que 700 Para terminar. drones, e que é moito, non é? Este último bombardeamento masivo da Rusia sobre a Ucrania é grave, é moito grave. Está a demonstrar o Putin, ou quer demonstrar o seu poderio e dizer, eu estou aqui e eu sou o E é chefe disto também tudo. imprevisível, tal como Donald Trump, não é? Exatamente, é outro louco que Veremos. tínhamos dito, imprevisível. E seria bom que o Trump se apercebesse de duas coisas. Ele já disse pouco Rapidamente. isto esta semana, que é a questão de dizer que o Putin é demasiado simpático. Claro que ele é demasiado simpático. Ou seja, interessa ao Putin, sobretudo, não magoar o Donald Trump. Não é? E depois seria bom que o Trump se apercebesse que o Putin, pura e simplesmente, não quer negociar. Exatamente. É que não há Nada. nada para negociar. Portanto, Ele é o o que que nos quer reserva. é ficar com a Ucrânia, o que quis desde Exatamente. o primeiro momento. Veremos o que nos reserva este conflito para os próximos dias. Desta semana destaca-se ainda a visita de Emmanuel Macron a Londres. Mais do que falar sobre a visita, há aqui, Olivier, sinais de reaproximação de Londres à União Europeia. O que é que isto pode representar? Mas isto não é de agora, eu diria Sim. que é sobretudo desde que o Boris Johnson saiu do poder. Ou seja, um alívio para alguns dirigentes europeus a sair de Boris Johnson. E eu diria que é uma amizade que está melhor desde o Brexit também contou imenso para acabar um pouco, não é acabar a amizade, mas para complicar o relacionamento. E depois há 2 pontos em comum, que é a guerra à Ucrânia. Não é evidente que há... É fundamental o apoio evidente. defensivo da É isso. do Reino Unido. Uma Rússia cada vez mais agressiva, que necessita uma resposta de 2 países, e não só da França, mas da União Europeia e da Inglaterra, e depois os Estados Unidos, que estão cada vez menos solidários. E sabemos as ligações fortes que há historicamente entre os Estados Unidos e a Inglaterra. A Inglaterra sente-se um pouco sozinha, e por isso eu acho que cada um precisa do outro. Agora, só um ponto para terminar, e quando vi a fotografia de Starmer e de Macron, eu pensei que daqui a 2 anos a situação pode estar bem diferente, porque em vez de Starmer e Macron, quem sabe poderá estar Marine Le Pen de um lado e Nigel Farage do outro, porque Farage nas sondagens está no primeiro lugar. Temos que aguardar para ver se concretiza Vamos essa ver. imagem. Veremos. A tua opinião, Begonha, Sim, mais do que a minha uma opini- reaproximação, Sim. Londres é fundamental neste quadro de necessidade de maior defesa na Europa. É fundamental reforçar uma aliança que existiu nos últimos anos e demonstrar
que o Reino Unido nunca teria de ter saído da União Europeia. Ver a fotografía do Macron e do Starmer e dizer, son grandes aliados, precisan de estar xuntos, nós precisamos de estar xuntos na Europa, e o Reino Unido é fundamental, aínda que sempre fose por libre, porque o Reino Unido sempre foi moito peculiar no seu relacionamento dentro da Unión Europea, mas é moito importante, e neste momento de guerra, de conflito, de como que está o mundo, é fundamental. E o Macron, máis unha vez, quer demostrar tamén ao resto dos socios europeos que ele é o líder, e estamos a falar diso nas últimas semanas, en cuanto o resto dos líderes europeos teñen os seus problemas internos, como ele ten, que ten moitos, claro. ok? Mas, não são poucos, mas ten moitos, mas ele continúa con esa política externa de dizer eu sou o líder europeo. Cando temos, por exemplo, Pedro Sánchez en España con moitos problemas internos a falar no Parlamento da súa crise que está a explodir por todos lados, interna, de corrupción, mas o Macron o que diz, non, eu teño a extrema direita, posso perder o poder, mas eu continuo a ser un estratega a nivel internacional. Iso é o que nos está a demostrar, non é? Muito bem. Está feita a análise aos assuntos europeus, vamos avançar para os temas nacionais neste Visto de Fora, que recorda é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Desliguem os telemóveis. Não é para vocês, ou pelo menos deixem os telemóveis em casa. É o que se pede a todos os alunos, e o que se exige e obriga a todos os alunos do 1º ao 6º ano. Estão proibidos os telemóveis nas escolas até o 6º ano de escolaridade. Olivier, a medida é, do teu ponto de vista, razoável, pelo menos, e já agora pergunto qual é a prática em França. Basicamente, em França, até os 15 anos é proibido, só que é proibido na mochila. Ou seja, agora em setembro vai mudar tudo. Mas isto é uma mudança importante. E eu acho que vai responder a tua parte da pergunta sobre Portugal, que é que proibição queremos, não é? Eu acho que a proibição que está correta é aquela que vai entrar em vigor em setembro, e não em França, e não a anterior, que é todos os alunos até os 15 anos têm que entregar o telemóvel quando entram na escola. E recuperam apenas isso no fim da escola, no fim da aula, não é? Portanto, e não ficar com eles na mochila e não sei o que, proibição de usar. Não. É de manhã tu entregues e só à noite tu recuperas. Todos os testes que foram feitos em França sobre isto foram positivos, saúde mental. A prática é positiva, é isso? Sim, a saúde mental, a questão da prova de concentração, prova do convívio. Claro que não é uma situação milagrosa, não é por causa disto que vais ter as avaliações incríveis. Já ouvi pessoas a dizer, as avaliações do PISA. O PISA já não consigo, a pizza com anchovies, a pizza com tomates, já não consigo, não, sinceramente. Não, mas aqui isto é surreal, é que estamos a sociedade pizza, que é a sociedade pizza é a sociedade que tu vês apenas e só a avaliação. Mas eu não julgo apenas, claro que a avaliação ela é super importante. Mas a variação, exatamente. Portanto, a ver a pizza com anchovies, eu acho que eu juro que não aguento isto. E é interessante ver os valores humanos, os princípios, as atitudes. Então, qual é a pizza que aponta isto, não é? Portanto, eu acho que de forma global é uma medida boa, que peca pela certa tardia, mas que não resolve tudo. Begonha. É uma medida excelente, boa, e chega tarde. Eu tamén concordo, chega tarde. En España isto é exactamente igual, aínda que un bocado menos no tempo, quero dizer, até onde que demora esta prohibición, ou vai esta prohibición, do que acontece en cualquier escola pública e privada de España. En España, e a escola dos meus fillos, que agora continúa o meu fillo pequeno, no Instituto Español de Lisboa, que é unha escola española do goberno español, esta prohibición é exactamente igual o que estaba a explicar o Olivier. Vai, desde que chegan á escola, desde que entran, é prohibido até os 15 anos, é dizer, até o cuarto, o que se chama cuarto da ESO, que equivale aquí ao 10º ano, e os alumnos son prohibidos mesmo de utilizar o telemóvel na escola, teñen de deixar o telemóvel, como explicaba Olivier, teñen até os casifos e deixan o telemóvel, controlan os profesores ou as persoas que están a facer a vigilancia, que deixan mesmo os telemóveis. Cualquier alumno que se descobre
que está a ultrapasar isto e utiliza o telemóvel é sancionado e é expulsado durante varios días, ok? Por tanto, isto mellorou muitísimo o convivio entre os alumnos. É verdade que evítase bastante o bullying. O tema dos resultados escolares non se demostrou tanto, mas sí o convivio e que os alumnos xogan máis a bola, nos intervalos conviven máis e teñen unha vida máis como tiñamos nós, non é? Houve um professor em França sobre as cidades, as escolas que fizeram um teste do telemóvel, o balanço é muito positivo. Ele diz, no entanto, há um balanço que é negativo, que é o regresso às porradas, mais porradas. Sim, claro. Claro que há mais mas isso não faz como as parte. pessoas faz parte E o cheiro nas aulas. Não. Atenção, vamos aquí un bocado na brincadeira. O cheiro nas aulas depois, porque claro, os adolescentes, imaginen, a partir do 7º, 8º ano, transpírase máis e o cheiro na aula depois dos intervalos. Diz um amigo do meu filho, que eu também concordo com ele, eu gostava também que esta medida se aplicasse a alguns docentes também. Porque eu acho que o docente também é quem dá o exemplo. Claro, ele dizia-me, o meu professor passa o tempo todo no telemóvel. Pois, durante a aula, às vezes estamos lá e depois dizemos, isto não pode ser. Sim, Não, mas isto claro. não pode ser. Não, mas isto... E outro ponto importante que diz a Begonha, também, que é como em Espanha, que lá os cacifes, tudo isto tem um custo. Cuidado, porque isto, eu não sei ainda se a medida em Portugal vai ser como em França até agora, ou como vai ser na Espanha, e como em França até 2025, se vai ter que ser entregue o telemóvel, Sérgio. Como é que vai ser em Portugal? Ainda não sabe. Claro, não há isso tende a haver cacifes, uma logística muito... Exato. Mas como é que vai ser, Sérgio, em Portugal? Vai ser, também vai ter que entregue o telemóvel de manhã. Não, por isso simplesmente não pode mostrar o telemóvel. mas não, o que faz é... Isto vai dar confusão. Nas escolas espanholas, eles entregam, teñen un E há aqui outro local problema, mesmo que é- onde deixan ese isso. telemóvel e só, e poderse até controlar se están os telemóveis lá, e depois só no fin, cando saen, é que poden pegar mesmo no Veremos como telemóvel. é que será feita esta prática em Portugal. Vamos avançar para o índice de legalidade. Índice de Tugalidade. Eu hoje vou regressar às expressões curiosas. Vocês sabem o que é intenicar? Intenicar. 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 Só para Tu já, sabes. Estou a gostar do som. Olivier? Não sei. Eu também não sei. É uma Não, mas eu expressão gosto do som, sabe? que é só uma expressão Intenicar. açoriana. Eu não vou fazer sotaque É açoriano. açoriano? É intenicar. Intenicar é. A ver, está a inventar. Descansar, não? Não pode ser descansar. Não é Descansar, descansar, não. Não, intenicar. Vocês não às sei. vezes ficam, permitam uma expressão, intenicados um com o outro. Discutir. Sim, Discutir, é picar. quando é descrever o ato de arreliar ou importunar alguém. Estava a brincar convosco, vocês não ficam intenicados. naturalmente. Não me inteniques. Não me inteniques, não me chateies, exatamente. Non me inteniques que Estás a eu estou intenicar. aquí agora a comer un queixinho dos Açores moito bon e non quero que me... Mas eu não me chateias, é isto? Claro, não, incomodar. Não, intenicar é incomodar alguém. Incomodar. Arreliar alguém, exatamente. Incomodar. Importunar alguém. Portanto, Mas ficam a eu acho que saber- vou continuar a usar incomodar porque o tempo que me lembro do intenicar. No, eu gosto moito de incomodar Mas tu porque o gostaste meu do som, avó non foi? galego utilizaba moito de... Estou incomodado. E na Galiza utilizase moito. Intenicar, claro, é para os Açores. Exatamente, muito bem. Mas vocês gostaram da sonoridade? Sim, eu gostei. Intenicar, ficam aqui Sim, com sim, esta gostei, nova gostei. expressão Gostei, açoriana. obrigada. Vamos ao positivo e negativo. Negativo da semana, Begonha. Oye, há varias coisas negativas, ok? Vamos comenzar por unha coisa que eu acho que está a acontecer moito nas nosas cidades e, aliás, sobre todo no aeroporto Humberto Delgado de Lisboa. E é o caos, non son as chegadas, todo iso xa se informou, mas o caos tamén para apañar un Uber, un Bolt e dizer. Isso é de intenicar, Vamos hein? ver, iso exactamente. Mas iso é, eu ontem tive de ir ao aeroporto a buscar a un amigo francés dos meus fillos. Olla, cando nos fomos pedir, non é, o Uber, pronto, pedes o Uber moito ben, mas aquela filas de persoas, parecemos gando. É dizer, unha persoa que chega a Lisboa por primeira vez e ve aquilo, non é? Todos os carros que están a chegar, minutos e minutos a espera, esa confusao, porque unha persoa que chega por primeira vez é nunha garaxen, dentro dunha garaxen. É verdade que con eu má tamén idea. vivín isto en Bruselas, no aeroporto de Bruselas, noutros aeroportos, mas moito máis organizado no caso de Bruselas.
persoas. Neste caso é unha confusão total. Un descontrolo total e absoluto. E depois aparece indicado que ten chegado o teu carro e non encontras o carro porque non sabes onde que está o carro. É Por tanto, surreal, eu peço no aeroporto, Ana, aeroporto de Lisboa, por favor, que tente controlar isto porque a imaxe de marca de Lisboa, o primeiro que moitas persoas ven. E depois, outra coisa moito negativa, rapidamente. e é o preço dos copos de viño en xeral en Portugal. Vamos ver, por favor, isto non vai xa. Baixen o preço do copo de vinho. copo de viño, é dizer, aquí compensa pedir unha garrafa, mas ás veces estás con alguén que quer beber unha imperial, outro quer beber un copo de viño branco non e tú dá, queres tens que beber un un copo. copo de viño tinto. E entón, un preço non ten sentido que custe aquí igual do que en Italia e un viño super Muito bem. normal, normalísimo, 5 euros. Non ten sentido. Olivier, Isso nada. o teu negativo. O negativo é o acesso cada vez mais condicionado nas praias em Portugal e, neste caso, nas praias do Concelho de Grândola por empreendimentos turísticos. Eu acho uma vergonha. Aliás, há cada vez mais reportagem lá fora sobre esta vergonha das praias do Comporto, das praias do Troio. O governo já São prometeu joias. É isso. acabar com isso. Não É isso. São joias magníficas. Como é que é possível? Lá fora estão a falar disto cada vez mais, a dizer, olha, é vergonha. Isto eu vi, estou a ver, até que incomoda ver isto quando Portugal é um pouco Não, e as atacado. praias são públicas em Portugal, Exatamente, mas são tem que ser públicas. denunciado. Isto tem que ser denunciado. Muito Isto e tem que ser denunciado. Para mim é uma vergonha autêntica este acesso cada vez mais condicionado. O teu positivo da semana, Begonha. Vamos à gastronomia. Então não podíamos terminar sem algo gastronómico. Vamos a isso, vamos e a então isso. as sardinhas que comi esta semana, mas não só as que comi com o Olivier. Atenção, eu demorei em comer sardinhas este ano, mas esta Estavam boas, já semana estou fantásticas. Esta semana eu disfrutei e aproveitei. Comi com ele umas excelentes no panças, aqui ao lado da Renascença, que eles nos ouvem, por certo, gordinhas assim, coa gordurinha, e aquela Estavam meia pançudas, dose de 10 sardinhas enormes com a salada e com as batatas. Aquilo é fantástico. E depois, claro, non me evitou que ontem que sardinhas, que boas, eran pequeninas, mas fantásticas, con aquela salada, con pimentos e con... Meu Deus, é que eu adoro. Isso e uma imperial é que não há nada melhor. Muito não é? obrigado a quem alimenta os nossos convidados. Olivier, o teu positivo da semana. O positivo foi o almoço na sexta-feira passada com a Begonha. Porque, isso foi combinado. eu vou explicar às pessoas. Portanto, nós trabalhamos há muitos anos juntos, mas Claro. raramente temos uma vida profissional e vida privada também. Intensíssima. E então, raramente almoçamos juntos. E desta vez almoçamos e de facto comemos sardinhas. E uma coisa que eu posso dizer às pessoas em casa: o que é que acontece? A Begonha, vocês sabem, ela fala muito, estamos de acordo, ela fala mais do que eu. Então, a estratégia com a Begonha, e ela come bastante também. Bom. Então, a estratégia... Adoro comer, Então, já exatamente. sabes. Fazes É muito uma bem, companhia mas é. super agradável. E então, o que é que acontece? É que para uma pessoa que come bastante, há uma estratégia que eu já ensinei aqui, você fazem perguntas abertas, nunca uma pergunta fechada. Por exemplo, não podem dizer, então gostaste de ir com o teu marido, etc, neste sítio? Ela vai responder sim ou não e desenvolver. Não. É, por exemplo, fazer pergunta aberta, que é: estás feliz neste momento na tua vida? E assim ela vai falar muito e lá tu podes topar uma mais sardinhas ou outra. Com a Begonha sempre perguntas abertas e assim ela fala muito e podes o comer mais. problema é que, enfim, en un local con moito ruido, sí. xa temos unha idade e entón para ouvir é difícil. E entón estamos aquí os dois a falar, que como? Sim, é verdade. Que? Sim, é verdade. E com coisa, porque assim, na casa dos 50 anos, cá sabemos, já tudo está a diminuir. E então, a Begonha falava comigo, eu não entendi rigorosamente nada, e eu também com ela, e eu também não. Mesmo assim, correu muito bem, mas ninguém se entendeu. Muito bem. Entenderam-se? À mesa toda a gente se Sempre, entende. Sempre. nós temos este equilibrio, eu acho que os Claro. nosos ouvintes sabem, mas falta tamén combinar con o Sergio un día e con o Isso, Paulo, combinado. que está tamén no controlo, porque é importante esta equipa diante e Claro detrás que e sim, por trás é verdade. estar aquí en Vilanova de Gaia e en Lisboa, a partir de Lisboa, e nos xuntar en algún momento. Vamos combinar isso mesmo. Agora agradeço uma vez mais a vossa presença. Chegou ao fim mais um Visto de Fora. Até para a semana. Um grande Até abraço. para a Tchau, semana, obrigado. boa noite. Visto de Fora.